Então agora vamos apresentar o nosso palestrante, para quem não estava ontem à noite. Marlon Requidão é psicólogo, professor e escritor, formado pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em Psicologia Analítica pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É coautor dos livros Refletindo a Alma e Espelhos da Alma. É autor dos livros Cultivo das Emoções e Diálogo Fraterno. Marlon é colaborador da Federação Espírita do Paraná e da Associação Médico Espírita do Brasil. E agora vai nos falar sobre uma reflexão sobre a contribuição das casas espíritas na prevenção do suicídio. Bom dia. Eu tenho várias preocupações com a atividade de hoje. A primeira delas é essa nossa distância, que eu aqui em cima e vocês aí embaixo, porque nós temos uma atividade longa e um objetivo que não é de ser um trabalho expositivo. A nossa proposta não é de fazer uma exposição sobre suicídio. Quando nós começamos a pensar essa atividade, o objetivo era de pensarmos nas ações que as casas espíritas podem ter enquanto esse papel de prevenção dos números de suicídio. Eu já vim a Balneário Camboriú, a Santa Catarina, em vários lugares para falar sobre a questão do suicídio. E hoje em dia eu tenho me recusado a fazer só palestras sobre suicídio. Porque a gente vem, faz uma palestra num ano, vem um outro, faz uma palestra no meio de um semestre, mas acreditamos que isso é muito pouco que a gente possa fazer. As casas espíritas precisam se organizar enquanto instituições, pensando que são também agentes de prevenção do suicídio, e nós precisamos repensar as nossas práticas, repensar os nossos grupos e as nossas ações. E aí quando a Casa de Jesus já tinha chamado para fazer um trabalho nesse sentido de prevenção, nós acabamos conciliando com a vinda para a jornada, mas com a intenção de fazermos uma discussão e não uma exposição sobre a questão do suicídio. Quem aqui é trabalhador de casa espírita, levanta a mão para eu dar uma olhada. Essa era a ideia, que nós estivéssemos entre trabalhadores. Agora, como que ficamos com essa distância? Vocês vão se sentir à vontade para fazer perguntas, para falar, para discordar? Ou a gente tenta sentar mais para frente, eu falo aqui de baixo, o que a gente faz? Não, eu preciso que vocês falem, discutam o que pensam, para que a gente possa construir. Porque assim, se eu precisar ficar falando aqui durante 20 horas sobre suicídio, eu tenho conteúdo para falar 20 horas de suicídio. Eu dou aula em pós-graduação só sobre suicídio, para especialistas em suicídio. Então, se precisar ficar 20 horas falando, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês aqui. 500 mil casos para contar, discutir, debater. Qual vai ser a linha que nós vamos tomar? Ou nós vamos falar disso, vamos falar daquilo ou daquele outro, dependendo do entendimento que vocês tenham, dependendo do esclarecimento que vocês têm, dos interesses e de por onde caminham as nossas questões. Senão eu vou ficar aqui falando, e daí ano que vem vão dizer: Marlon, nós estamos com mais casos de suicídio, uma situação muito delicada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e nós queríamos uma palestra. Eu já sei que palestra não funciona como agente de prevenção, como a gente deveria funcionar. Vocês estão entendendo a lógica, né? Uns já vieram mais para cá, outros mais para lá. Dá para fazer pergunta daí onde você está? Eu tô com medo que vocês falam dá e não vão fazer nada, né? A gente já colocou 8 horas da manhã, porque era assim, só vem quem tiver muito determinado, né? A ideia era de começar às 10. Eu falei, às 10 não, vamos colocar às 8, nem que a gente termine 9h30. Mas porque daí começando às 8, ou vem o pessoal mais velho, que já acordou cedo mesmo, né? Não consegue, né? Ah, já que eu acordei, já tomei café, vou lá assistir o negócio lá da jornada. Ou pessoas que estão trabalhando na casa espírita. Mas isso que eu estou falando para vocês, que a minha proposta é de hoje tentar sair daqui, e aí a gente vai ficar o tempo que for necessário com o limite de meio-dia, talvez fique um pouco cansativo até meio-dia,
porque eles não prepararam um café colonial para vocês no meio da manhã para dar uma revigorada, daí talvez fique um pouco cansativo, nós vamos ver até onde que nós vamos e que vocês aguentam. Mas aí, a minha proposta, ou o meu interesse, era de sairmos daqui com algumas iniciativas, pensando algumas ações específicas, algumas mudanças que a gente possa realizar na Casa Espírita, e não mais uma palestra como em geral a gente tem. Quando vocês vieram para cá e que vocês viram que o tema era sobre a Casa Espírita, vocês estavam pensando nisso? Ou vocês acharam que podia sentar, dormir aqui bem quentinho e no meio da palestra acordar e depois sair dizendo que foi legal? Ou vocês acharam que iam ter que se mexer também? Conhecendo você, achei que a gente ia ter que se mexer. Já pressupõe. O trabalho de suicídio na minha vida, ele é bem interessante assim, porque eu nunca escolhi trabalhar com suicídio. Eu me formei em psicologia, isso há mais ou menos 10 anos atrás, mas antes de me formar, eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico, fui fazer um estágio no hospital psiquiátrico, porque achava que era uma experiência importante. Lá nós tínhamos uma psicóloga fantástica, que ela já veio até para Santa Catarina várias vezes, chamada Maralba, e a Maralba estuda muito também sobre suicídio, e eu fui fazer estágio com ela porque eu queria aprender um pouco com uma mulher que tinha muita experiência. E aí foi o meu susto, porque quando eu cheguei no hospital psiquiátrico, eu fui ver o número de pessoas que pensavam em suicídio, que internavam por intenção suicida, ou a gente chama de ideação suicida. Esse é o mais importante critério para uma pessoa internar no hospital psiquiátrico, ela dizer que ela está determinada a se matar. Se ela diz que ela está determinada a se matar, não há o mínimo questionamento, ela vai ser internada, porque quando o sujeito coloca a sua vida em risco, então não há outras reflexões, precisa de uma intervenção ostensiva, que é o internamento psiquiátrico. E aí eu fui descobrir o número de pessoas que internam nos hospitais clínicos, depois vão para os hospitais psiquiátricos, por conta da ideação suicida, ou por conta das tentativas de suicídio. E aí isso me assustou demais, porque a gente não vê estas coisas acontecendo no dia a dia. Eu tive dando uma pesquisada em algumas estatísticas de suicídio e vendo alguns casos aqui de Balneário Camboriú, e eles colocam lá uma tentativa, outra tentativa. Eu acho que nem devia de descrever aquelas tentativas ali, porque eu tenho certeza que são muito maiores do que estavam ali em alguns jornais que eu verifiquei. As tentativas de suicídio são 20 para cada caso efetivo, mas há um monte de tentativas de suicídio que a gente nem imagina que acontece. E vocês não vão ver nos jornais as pessoas dizendo se matou hoje, se matou ontem, porque por uma orientação da Organização Mundial da Saúde, os jornais não deveriam comentar o suicídio das pessoas dentro de determinados critérios, mas em especial não deveriam comentar nem como as pessoas cometeram suicídio. Então há pessoas que vão se jogar do prédio e vai ser notificado como alguém que caiu da sacada ou caiu da janela. E há pessoas que vão jogar o carro contra o outro na estrada e vai ser visto como um acidente de trânsito. E quando nós falamos da classe mais alta, as pessoas são internadas no hospital e compram atestados de óbito para que não tenham esta marca do suicídio na família. E quando a gente então começa a trabalhar na área da saúde mental, a gente vai descobrir um mundo imenso de coisas e de situações que acontecem e que a gente não tem nem noção. E aí, a partir disso, quando eu levei esse susto a respeito dos quantos casos de suicídio estavam presentes na nossa sociedade, de diferentes formas, pessoas que tomavam remédio se envenenando para tentar se matar, outros que tentavam se matar com armas de fogo, enforcamento de 1000 tipos, pessoas que tentavam se matar dentro do próprio hospital psiquiátrico. E vimos alguns casos horrorosos, como um senhor que ele decidiu parar de comer. Ele tinha vivido
o abandono da pessoa que ele dizia que amava. E ela foi muito rude, assim, dizia que ele era um bundão, que ele nunca ia ser ninguém, que ele merecia ficar sozinho mesmo. E aí, esse homem, depois de tanta humilhação que viveu, ele decidiu de parar de comer. E aí ela dizia que ele era tão bundão que ele não conseguia nem se matar, de ter coragem de ir lá e se matar, e ele simplesmente parou de comer. E era uma situação horrorosa, e ele dizia que era isso mesmo. E ele foi parando de comer, chegou uma hora que precisava entrar com sonda, aí ele arrancava a sonda, depois chegou uma hora que a equipe de enfermagem amarrava ele para que a sonda permanecesse, e mesmo com a sonda indo direto para o estômago, chegou uma hora que ele parou de viver. E de fato morreu, mesmo mantendo o corpo nutrido, porque a alma, se poderíamos simbolicamente dizer, a alma já estava morta naquela situação, já não fazia mais sentido para ele continuar a viver. Então nós estamos falando das tentativas ostensivas, das tentativas indiretas, quando muitas pessoas se acabam no álcool, descuidam da alimentação, se colocam em situações de risco, e que aí nós temos um suicídio indireto, e nós temos um número imenso de pessoas que são mortas vivas, porque não cometem o ato de suicídio intencional ou ostensivo, mas já estão mortas por dentro. E estes são muitos casos que nós dizemos os casos de depressão. Então há muitas pessoas que não vão efetivar o suicídio, porque elas já estão vivendo, abandonando a vida e já estão mortas, mas não necessariamente a morte do corpo físico. Continuam trabalhando, continuam dando conta de algumas atividades, de algumas responsabilidades, mas quando nós olhamos por dentro, elas estão mortas. E aí eu comecei a ver esses casos todos do hospital psiquiátrico, isso foi me chamando muito a atenção, e começava a pensar que a gente precisava fazer alguma coisa. Primeiro, em termos de maior esclarecimento de quantas pessoas pensam e tentam suicídio na nossa sociedade, porque a gente não tem noção disso, e depois enquanto intervenção. Então deixa eu aproveitar isso para fazer um parênteses então a respeito dos números que são assustadores. Quando caiu um avião com os jogadores de futebol, vocês viram lá, foi o Chapecoense que caiu, né? Quantas pessoas que tinham naquele avião? 70 e poucas pessoas. Meu Deus do céu, o país inteiro falando de um avião com 70 e poucas pessoas que caíram. Por dia, em relação ao suicídio no nosso país, nós temos uma média de 32 pessoas que cometem suicídio. A cada 45 minutos, em estatística, uma pessoa comete suicídio. Então é como se nós disséssemos que no dia de hoje caiu um avião com 32 pessoas cometendo suicídio. Mas amanhã vai cair outro avião com mais 32 pessoas. E depois de amanhã, outro avião com mais 32 pessoas. E ao final da semana nós teremos 7 aviões com mais de 200 pessoas que cometeram suicídio na semana. E ao final de um mês, caindo um avião a cada 30 pessoas, nós teríamos então 900 pessoas que cometem suicídio, pensando em 30 por dia ao longo de 30 dias, 900 pessoas que cometem suicídio todo mês. Vocês imaginem se caísse um avião com 900 pessoas num mês, e no outro mês caísse de volta um avião com 900 pessoas. No terceiro mês, nós já estaríamos fazendo uma loucura no nosso país, dizendo que isso era absurdo e que precisava se fazer alguma coisa. Mas no outro mês vão cair mais 900, mais de 900 e mais de 900, porque essa estatística que eu falo para vocês é de 2012 da Organização Mundial da Saúde. E você faça as contas que para cada ato efetivado por estatística, nós temos 20 tentativas. Então, se dizemos que num dia 30 pessoas cometem suicídio, em estatística, num dia 600 pessoas tentam suicídio no nosso país. Em um mês,
18 mil pessoas tentam suicídio no nosso país. E a gente vai caminhando, como se nada tivesse acontecendo. E aí eu não estou diminuindo o drama do avião da Chapecoense caindo com 72 pessoas. Mas se caísse dali uma semana um outro avião com 72 jogadores, seria uma loucura no nosso país, notícia no mundo inteiro. E se no outro mês caísse um terceiro avião, seria então uma coisa absurda. Mas isso acontece todos os dias com 32 pessoas em relação ao suicídio. E o que nós fazemos? Praticamente nada. Até que um dia o meu filho esteja para entrar nesse avião de 32 pessoas. E quando o meu filho correr risco de suicídio, aí a gente vai querer fazer alguma coisa. E quando o meu marido começar a falar de suicídio, a minha esposa, ou quando essa ideia começar a passar na minha cabeça, aí a gente vai querer que a sociedade faça alguma coisa. E aí a gente vai vir desesperado para o centro espírita, pedindo que façam alguma coisa. E aí a gente vai querer um trabalho mediúnico específico, a gente vai querer um passe diferenciado, a gente vai querer que a melhor pessoa que faz atendimento fraterno na casa espírita atenda ao nosso filho. E aí nós vamos querer que o mundo se mobilize para que o nosso filho não cometa suicídio. Mas enquanto nós estamos falando do filho dos outros, do filho dos desconhecidos, daqueles que não são os nossos filhos, que não estão diretamente vinculados a nós e que não nos trarão dor, então aí a gente fica indiferente. Pode se matar. Eu vim pensando muito tempo sobre o suicídio e pensava que tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa. Conversava com o pessoal do nosso grupo sobre diferentes ações que a gente poderia fazer no centro espírita. Até que teve um dia que nós atendemos na reunião mediúnica um caso que mobilizou assim demais a emoção de todo mundo que estava ali. Nós ficamos muito emocionados porque além do caso que foi atendido, foi o resgate de alguns outros espíritos que estavam juntos, foi uma coisa linda assim. Terminou o atendimento e estava todo mundo chorando, emocionado, e não deu nem tempo de secar as lágrimas, e a mentora do trabalho se comunicou e disse assim, muito... Valeu? Será que eu tenho que... E disse assim... Ai, eu não confio, dá pra ouvir. Eu posso ficar andando com fio pra lá. Aí, nós nem tínhamos terminado de secar as lágrimas, como eu estava falando, e a mentora do trabalho se comunicou e disse, muito bonito e importante esse tipo de atendimento, porque nós não conseguimos mensurar a dor e o sofrimento daquelas pessoas que cometem suicídio. Mas melhor ainda será o dia que nós trabalharmos de verdade para que as pessoas não cometam suicídio. E aí ficou todo mundo em choque, porque ela disse, nós vamos ficar aguardando o dia que o movimento espírita se mobilize efetivamente para que as pessoas não cometam suicídio e não precisem mais ser atendidos nas reuniões mediúnicas. E depois disso eu comecei a pensar então efetivamente, mas tem uma parte pior, mas deixa eu fazer um outro parênteses, porque algumas ações específicas que nós temos visto no movimento espírita são de grupos de orações para pessoas que cometeram suicídio e trabalhos mediúnicos para pessoas que cometeram suicídio. Ontem à noite mesmo, por conta que eu fiz uma postagem no Facebook, uma colega me mandou uma cartilha, um material da EME ou da ID, agora eu não lembro se é Instituto de Difusão, e me mandou uma cartilha sobre um trabalho específico. Eu disse, olha Marla, esse aqui é um trabalho específico que estão desenvolvendo sobre o suicídio. E aí eu fui ler a cartilha, e o máximo que eles conseguiram fazer é uma crítica. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito ácida. É uma crítica, não vou ficar fingindo que não é. O máximo que eles conseguiram fazer é um grupo de vibração e de atendimento aos espíritos que cometeram suicídio uma vez por mês. E aí todos os dias que eu vejo essas coisas, eu lembro da mentora do trabalho dizendo,
que será bonito o dia que o movimento espírita se organizar para que as pessoas não cometam suicídio. Porque é importante fazer oração pelas pessoas que cometem suicídio, claro que é. Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ela traz, não Ivone Pereira, né, mas Camilo, ele fala de que a gente precisa orar não só pelas pessoas que cometem suicídio, mas precisamos de muita oração, em especial para os espíritos endurecidos que estimulam as pessoas a cometerem suicídio. Porque são almas que estão completamente desconectadas de Deus, ainda muito endurecidas no seu processo evolutivo e que carecem das nossas vibrações diárias para que isso faça diferença no ecoar, no desenvolvimento da sua consciência. Então é claro que é bom, mas em termos de movimento espírita, isso é muito pouco. E aí a nossa reunião mediúnica era numa quarta-feira à noite. Eu saí do trabalho e fui para casa. E aí quando eu chego em casa, eu tenho notícia que a vizinha do 8º andar tinha se jogado lá de cima naquele dia. Mas apareceu no noticiário como alguém que tinha caído da janela. Nós ainda não tínhamos notícia se ela tinha morrido ou não. Ela estava na UTI e não sabíamos ainda se ela tinha morrido ou não. E eu disse, meu Deus, nós vamos fazer alguma coisa. Porque a gente acaba de levar uma lambada lá no trabalho mediúnico e aí chega em casa e a vizinha do 8º andar faz uma dessa, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí passei aquela noite perturbado, pensando, elaborando um projeto que íamos começar em um mês ali na casa espírita do lado, porque tinha uma casa espírita numa quadra da minha casa. Nós começamos um projeto para trabalhar com prevenção de suicídio ali, com um grande grupo. Hoje nós já estamos com alguns trabalhos nas casas espíritas, então fizemos 1 ano e meio de qualificação de 15 em 15 dias com algumas pessoas. E hoje nós temos 3 grupos de trabalho. Um grupo que faz palestras nas casas espíritas, um grupo que trabalha dentro do hospital psiquiátrico, na clínica Dia, com pacientes com depressão. Outro grupo que trabalha com evangelizadores e pais na prevenção do suicídio, falando de suicídio para pais de crianças e de adolescentes. Mas assim, nós começamos o grupo com 130 pessoas. E trabalhando efetivamente, nós temos 15 pessoas hoje, depois de 3 anos de trabalho, né? Mas então, daí, eu comecei a desenvolver esse projeto, apresentei para o presidente lá da casa, que fazia parte da mesma regional que a nossa, começamos a fazer divulgação, e em 15 dias, a gente ia começar o trabalho dali um mês. Em 15 dias, a vizinha do andar de cima comete suicídio. Ela tinha 2 apartamentos, não foi ali no nosso, era num outro apartamento que ela morava, uma pessoa que tinha bastante dinheiro, vivia sozinha, um processo depressivo, afastada do trabalho, morava numa cidade longe da família dela. Então, assim, um grande potencial suicida, e eu consegui enxergar nessa mulher apenas uma mulher chata e inoportuna. E aí, quando eu via ela entrando no elevador, eu enrolava um pouco mais no carro, para dar tempo dela subir, para depois eu pegar o elevador. E daí quando eu via que ela estava com o cachorro lá embaixo, eu não descia com o meu cachorro, para eu esperar ela subir, porque era uma pessoa inoportuna aos meus olhos. Mas depois que ela cometeu suicídio, aí eu levei um choque. Porque eu já fazia palestras de prevenção do suicídio, eu já falava de fatores de risco, já falava de fatores protetivos, falava das coisas importantes que a gente deve observar e das coisas que a gente deve fazer, e eu não conseguia enxergar. Então eu, como psicólogo, trabalhando com prevenção do suicídio, não conseguia enxergar na minha vizinha uma pessoa com um potencial de suicídio, só havia uma pessoa chata, e depois que ela cometeu suicídio, eu fiquei pensando, se eu soubesse que ela ia cometer suicídio, será que eu não me disporia 1 ou 2 vezes por semana a chamá-la para tomar um café na minha casa, conversar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção? Ela era uma pessoa sozinha. Eu dizia que ela era uma ridícula porque ela tratava aquele cachorro como se fosse um filho, mas obviamente ela precisava ter algum tipo de vínculo que não tinha. E aí eu reclamava porque eu achava que ela fazia barulho em cima da casa, porque mexia nos móveis e arrastava, e eu dizia que ela era uma mentirosa. E depois que ela morreu, nós fomos descobrir que era o vizinho do lado que arrastava, e eu ficava falando que ela era mentirosa. E aí depois que comete suicídio, aí já não tem mais o que fazer.
Depois que o filho comete suicídio, depois que o marido comete suicídio, aí não tem mais o que fazer. E a gente vive uma dor enorme, porque a gente sente culpa, a gente se sente impotente. Há pessoas que cometem suicídio e deixam cartas ofensivas, às vezes falam porque ninguém me amava, e aí a gente fica pensando que deveria ter feito um esforço a mais de amar, que deveria ter perguntado alguma coisa, que deveria ter feito algo que a gente não fez, e vai carregar esse drama por muito tempo. Alguns estudiosos dizem que quando alguém comete suicídio, 10 outras pessoas à sua volta são diretamente afetadas por essa situação. E isso aumenta a possibilidade das pessoas afetadas cometerem também suicídio. Então, um dos fatores de risco para o suicídio é ter alguém próximo que cometeu suicídio. Então, isso vai fazendo uma cascata que vai se somando e nós temos esses números assustadores. Em termos de números por 100 mil pessoas, em termos de números, 100 mil pessoas por habitantes, o Brasil é um número com baixa estatística. Deixa eu ver, eu acho que eu até tenho um quadro aqui para trazer para vocês. Depois eu volto, se precisar. O Brasil, ele está nesse grupo aqui, ó, de menos de 8 para cada 100 mil habitantes, com alguns outros países. E daí nós temos aqui 8 para 16 para cada 100 mil habitantes. E depois nós temos mais de 16 para cada 100 mil habitantes. Em termos, então, de porcentagem, o nosso país é um número pequeno. Mas em números absolutos, nós estamos em 8º. Isso em 2012. Primeiro, a Índia com 258 mil pessoas. Depois a China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Paquistão, Brasil, Alemanha e Bangladesh. Houve uma estimativa de 804 mil mortes por suicídio em 2012. Uma taxa anual de 11,4. Então, por isso que nossa taxa é baixa, porque 11,4 quando a gente está aqui em 6, um pouquinho menos de 6. 9,4 para homens, 2,5 para mulheres. E aí vejam ali algumas estatísticas: Guiana, Japão, Índia, França, Áustria, Estados Unidos, são números bem altos, né? Daí a gente tem aqui Emirados Árabes, e tem alguns que são bem pequenos porque é proibido suicídio em alguns desses países. É considerado uma ofensa e alguns têm que pagar multa para o Estado e tudo mais, e daí não que de fato tenham políticas muito efetivas na maioria deles. Então, em questões de números absolutos, nós temos um número muito alto de suicídio no nosso país, e os estados do sul mais ainda. E vai descendo, vai piorando. Quando chega no Rio Grande do Sul, nós temos estatísticas horrorosas de suicídio. E aí por isso eu disse para vocês que a minha inquietação era de que a gente pode fazer mais coisas, né? Ocorreu-nos essa situação lá em Curitiba, no trabalho mediúnico, e nós ficamos pensando, e verificamos que, embora o centro espírita ele tenha um lugar importante no movimento, porque a gente recebe muitas pessoas com transtornos mentais, muitas pessoas com depressão, com quadros de ansiedade, embora esses diagnósticos sejam coisas da atualidade, o que mais nos chamou atenção quando nós começamos a estudar sobre a questão do suicídio é que Allan Kardec se debruçou profundamente sobre o suicídio. Então, nós estamos falando de estudos entre 1850 e 1870. Allan Kardec já fez uma análise da estatística de suicídio na França,
fez análise de inúmeros casos de suicídio, especifica no Livro dos Espíritos várias questões sobre suicídio e desgosto da vida, apresenta um texto específico sobre o Evangelho, porque obviamente o Evangelho como um todo é um manual de prevenção do suicídio, mas nos traz um texto específico sobre suicídio e loucura. E no Céu e Inferno, ele dedica um capítulo inteiro, capítulo 5 da segunda parte, só para analisar casos de suicídio, como as pessoas estavam reencarnadas e como elas se encontravam no plano espiritual. E nesta situação, ele traz ali um apanhado ou uma análise a respeito do suicídio, que nós dizemos que muitos livros técnicos, escritos por psiquiatras, por médicos ou por psicólogos, não conseguem ter a abrangência e a profundidade que Allan Kardec teve em 1860, ou Céu e Inferno, 65, eu acho. Em 1865. E quando nós vamos para a Revista Espírita, nós vamos ver muitos outros casos que ele analisou de suicídio, discute suicídio em animais, discute as estatísticas, discute suicídios por obsessão e suicídios que não são por obsessão, em vários casos, e não passa um ano de publicação da Revista Espírita sem pelo menos uma publicação que fale de suicídio, e há anos em que ele aborda 5 vezes a questão do suicídio ao longo do ano, falando do suicídio ao longo de diferentes revistas, porque as revistas eram publicadas por mês. E quando ele escreve a Gênese, falando destes novos tempos, ele fala também de que nestes novos tempos nós teremos graves números de suicídio, inclusive entre crianças. E hoje já há estudos analisando o suicídio em bebês, que quer dizer de 0 a 2 anos de idade, e já há estudos que indicam que há crianças de 0 a 2 anos que têm comportamento suicida. Porque obviamente nós estamos falando de espíritos que foram suicidas em outras reencarnações e que já trazem esse impulso. Assim como hoje nós temos crianças com 2, 3, 4 anos de idade em quadros depressivos, não tem nenhum ego estruturado e nós já temos um quadro depressivo, nós também já vemos essas estatísticas de suicídio em crianças. Vocês viram como pesou o ambiente, né? Porque a nossa questão é justamente essa. Nós temos um panorama horroroso, nós temos grandes possibilidades e ao mesmo tempo eu poderia afirmar que a questão social que Allan Kardec mais investiu atenção foi na prevenção do suicídio. Então isso fica um buraco na nossa cabeça, porque nós nos colocamos como espíritas, nós falamos que estudamos Allan Kardec, que seguimos Allan Kardec, e no estudar de Allan Kardec nós vemos que a questão social que ele mais se debruçou, porque obviamente o que ele mais se debruçou foram sobre conceitos. Ele discute sobre divórcio, ele discute sobre casamento, discute sobre riqueza e sobre pobreza, discute sobre a aposentadoria, a velhice, são questões sociais. Mas a questão social que ele mais estuda é a questão do suicídio. O que, no meu entender, ele está falando alguma coisa para nós. Há uma frase importante em O Livro dos Espíritos, que talvez depois a gente precise voltar, mas que eu queria trazer para vocês agora, que está lá na questão 957. Ele diz assim: ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes o contrário é que se dá, como nolo ensinam, não a teoria, porém os fatos,
que Ele nos põe sob as vistas. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo, vocês conseguem perceber as palavras ou a importância que Allan Kardec dá ao Espiritismo no trabalho de prevenção do suicídio? E ele nos diz que o nosso trabalho não é de dizer que o suicídio é uma falta, é uma ofensa a Deus, uma infração à lei moral, que é um pecado, porque isso é uma consideração de pouco peso para certos indivíduos. Então aquele discurso de vamos dar memórias de um suicida, para uma pessoa que está pensando em suicídio, para ela ler, para ela ver para onde que ela vai, caso ela cometa suicídio, para tentar lhe convencer de que aquilo ali é um pecado, que ela vai para o inferno se ela cometer suicídio, não é um ato inteligente e não vai auxiliar muitas pessoas na prevenção do suicídio. É o máximo que a gente sabe fazer, e isso ainda é um ato equivocado. Memórias de um suicida é um texto difícil de ler. Em alguns momentos é uma leitura monótona, chata em algumas partes, em outras partes muito interessantes, mas tem algumas partes que é uma leitura chata, um livro muito denso, de uma descrição de sofrimentos muito grandes, e obviamente há uma beleza naquele livro quando a gente tem noções da doutrina espírita, porque o que mais me chama a atenção em Memórias de um Suicida não são as descrições de sofrimento, mas o cuidado e a intervenção do plano espiritual superior para todas essas pessoas. E quanto pior é o caso, mais evoluídos são os espíritos que vão auxiliar aquelas pessoas, sendo que há casos em que Maria faz intervenções diretas para algumas pessoas. Há lá um dos casos em que já era um espírito muito endurecido, e explicam para Camilo que ele poderia rapidamente reencarnar no mundo inferior, e que neste estado de sofrimento... Você quer que eu... Não, só... E que nesse estado de sofrimento, ele reencarnaria num outro mundo, viveria graves expiações, e por um tempo muito menor, ele já conseguiria se retomar o seu equilíbrio. Mas para evitar esta situação constrangedora de reencarnar no mundo inferior, para que tenha que galgar todo um caminho e depois voltar, para evitar a situação constrangedora, Maria fez uma intervenção direta solicitando a ele que ficasse. E então é um dos espíritos que está num lugar que parece uma escola, aparentemente um presídio, e uma das almas nobres ia ali diariamente para lhe dar aula sobre evangelização, para que ele não precisasse passar por esse tipo de situação. E quando Camilo chega nas instalações, eu estou descrevendo para quem não leu Memórias de um Suicida, quando Camilo chega nas instalações, era para ser um presídio. E ele diz, meu Deus do céu, mas isso aqui está tão bonitinho. Né? Não era para ser um presídio, uma situação até que agradável, um quarto, uma salinha, um negócio gostoso. E aí eles explicam que é para que as pessoas não se sintam constrangidas por estarem ali. Então nós estamos falando de espíritos que ainda têm uma satisfação no mal e que estimulam outras pessoas a cometerem suicídio e que vivem todo este cuidado. Eu gosto de dizer, se oferecem tanto cuidado para quem ainda tem prazer em fazer o mal, o que não fazem para a gente? Que já está tentando, se esforçando por mudar. Então, mais do que esse discurso moralista impositivo de que vai para o inferno, de que vai para o Vale dos Suicidas, que vai para não sei onde, porque isso não é eficaz na prevenção do suicídio, nós ali vemos naquela obra um cuidado primoroso com cada uma destas pessoas que cometeu suicídio. E em cada suposto Vale dos Suicidas, colônias específicas conhecem todas as pessoas que estão ali, os seus dramas, os seus sofrimentos, para poder lhes oferecer o atendimento conforme o seu tempo e as suas necessidades. Olha que coisa mais linda! Só que quem não tem conhecimento de doutrina espírita, lê um livro desse e apenas acha a descrição do inferno. E todo mundo que comete suicídio vai para o Vale dos Suicidas? Não. Óbvio que não.
Allan Kardec descreve 9 casos de suicídio e o céu e o inferno. Nenhum deles descreveu o Vale dos Suicidas. Então, ou joga fora Allan Kardec, ou a gente repensa essas nossas lógicas de que todo mundo vai para o Vale dos Suicidas, que memória do suicídio é trabalho de prevenção, e que a gente botar medo nas pessoas de que elas vão para o inferno ou que elas vão para o umbral é o que melhor nós temos para oferecer para as pessoas, porque não é. Eu lembro de uma paciente no hospital psiquiátrico que ela sabia da vida após a morte, já tinha passado pelo atendimento fraterno, porque lá dentro do hospital nós temos um trabalho de atendimento espiritual dentro do hospital, por ser um hospital espírita. E ela dizia assim: eu sei que quando eu morrer, eu vou para um lugar ruim, mas não tem nada pior do que o lugar onde eu estou agora. Então, por mais que me digam que é um lugar ruim, vai ser melhor do que o que eu estou vivendo hoje. Aí você olha para uma mulher dessa e fala o quê? E se o que leva as pessoas a pensar em suicídio é um drama interno, é uma dor, uma desilusão, então você dizer para alguém que vai piorar a situação dela se ela cometer suicídio, faz com que o seu drama ainda aumente, porque a única alternativa que ela tinha, então não é uma boa alternativa. Aí piora tudo de vez. E para piorar a nossa situação ainda, eu estou na fase do piorar para depois a gente pensar o que faz, tá? Mas para piorar ainda a nossa situação, Manuel Filomeno de Miranda faz uma descrição no livro Reencontros com a Vida, que é de um drama horroroso. Eu acho que eu vou até trazer para vocês aqui, deixa eu ver se eu tenho, porque eu deixei tudo junto nessa apresentação, com 100 e poucos slides, porque daí eu uso o que eu preciso. Aqui, ó. A capinha do livro Reencontros com a Vida, já leram? Sobre processos obsessivos, transtornos mentais, loucura. Esse é um livro muito bom, muito, muito bom. Reencontros com a Vida. Tá? Ele é diferente da maioria das obras de Manuel Filomeno de Miranda, que escreve as histórias, porque são vários capítulos com temas. E aí ele diz assim: seria de acreditar-se que tais suicidas, dando-se conta da realidade da sobrevivência, arrepender-se-iam do gesto ignóbil, buscando a recuperação mediante o recolhimento, a reflexão, as orações e as ações dignificadoras, porque viu que fez uma burrada e esperaria que ele tivesse esse tipo de atitude. Na maioria das vezes, assim sucede. No entanto, nos caracteres perversos que se vingaram de si mesmos tentando aniquilar-se, apagar a consciência no grande sono do nada, a ocorrência dá-se de maneira diversa. A revolta atinge níveis insuportáveis, e a covardia moral que são portadores, ao invés de induzi-los à mudança de comportamento mental, torna-os verdugos uns dos outros, a que também se voltam contra a sociedade. Não são menos cruéis que os obsessores que se dedicam ao conúbio da vingança, em razão de acontecimentos pessoais desditosos no pretérito. A inveja, o ciúme, o ressentimento apossam-se-lhe das emoções transtornadas e somente pensam em tornar a vida um inferno para os que estão no corpo ou fora dele. Então ele está nos dizendo que existem espíritos que cometem suicídio e por viverem o grande drama de acharem que ao cometer suicídio se livrariam das dores, não conseguem se livrar das dores, ele sente uma revolta, um ressentimento e um ódio contra a própria humanidade, a quem tenta responsabilizar por conta dos seus sofrimentos. E vai agora se voltar contra determinadas pessoas
como se fosse possível se vingar de todas as pessoas que vivem algo de bom, que estão bem, e em especial se voltam contra pessoas que pensam em suicídio, para que cometam o mesmo ato equivocado que elas cometeram. Então nós estamos a partir disso afirmando que além do sujeito precisar lidar com todos os dramas que ele já precisa lidar, muito provavelmente a maioria das pessoas que viva a ideação suicida ainda precisa sobreviver a um processo depressivo, a um processo obsessivo. Então, se lidar com o processo obsessivo já não é fácil, lidar com os seus dramas e isso ser a porta de entrada para um processo obsessivo, nós estamos falando de uma situação gravíssima. E olha a casa espírita aí de volta. Nós temos muitos recursos para auxiliar as pessoas a lidarem com o processo obsessivo, não temos? Ou deveríamos ter, pela cara de vocês, não temos, né? Chega alguém com um processo obsessivo na casa de vocês, o que vocês fazem? Vocês ficam com essa cara. Eu descobri que eu estou sob influência espiritual, sofrendo muito, uma situação horrorosa. Eu ouço os espíritos falando que vão acabar comigo, que eu não tenho mais jeito. O que vocês fazem com essa pessoa? Ela foi pro fraterno e daí falou isso. Daí vocês fazem o quê? Que acolhimento? Tentar ter uma empatia com a pessoa. Daí já teve. Faz o quê daí? Aí vamos tentar conversar. Mas direciona para as palestras. Encaminha para as palestras. A nossa casa oferece um tratamento de 12 semanas para assistência espiritual, para todos que passam pelo atendimento fraterno. Já tem uma ação um pouco mais específica. Mas isso para pessoas com mediunidade, processo obsessivo, ou todo mundo que chega Não, com todo corredor? mundo que chega para o fraterno. Não, no nosso não é assim. Nossa, essa Nós temos um trabalho na Casa de Jesus onde nós chamamos de acolhimento. Essas criaturas vêm para essa conversa e elas colocam, não é o mesmo trabalho que o senhor falou, é um outro trabalho. Colocam as suas dificuldades, a gente ouve e vai orientando e fica mantendo contato com essas pessoas. Não é esse trabalho, é um outro trabalho. É que na verdade nós temos dois trabalhos. Um específico que a gente faz esse tratamento, como o senhor disse, e o outro que é o acolhimento para criaturas que têm uma mediunidade difícil, que na verdade tem uma obsessão junto. Então, nesses casos, existe um grupo na casa que acolhe essas pessoas, que entendem isso, que explicam isso, e tem um trabalho todo essa criatura vai ver que aquilo que ela tem não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que ela tem que trabalhar para conviver com isso. Um grupo específico que daí tem uma sintomática de mediunidade, de influência espiritual, e que vão esclarecer a respeito disso. Aí nós já estamos falando de umas coisas bem legais, né? Quantas casas espíritas será que nós temos aqui envolvidas hoje? Umas 10 casas aqui. Quantas que tem um trabalho como é só a Casa de Jesus que faz esse tipo de grupo? Sim, nós já tivemos a gente trabalha com a fraterna, tem mediunidade e tudo, aí passamos por diretor da casa que faz espiritual, leva mais, passa em palestra, psicóloga, temos desobsessão. Pode falar no microfone, por favor, para sair para todos. Desobsessão é por ele. Se ele não se resolve, você vai para o judiciário. Vocês trabalham com apometria. Trabalhamos com apometria e temos atendimento da pessoa toda semana. Tá, mas o esclarecimento a respeito da doutrina espírita, da situação dela, não faz. Porque vocês entendem que dizer que faz apometria, enfiar no passe, na reunião de desobsessão, ainda são tentativas de resolução externa, sem que o sujeito viva o processo de transformação moral. Vocês compreendem isso? Se for o caso, vai a
Dá ele pra mim que eu vou ligar ele. Só um pouquinho, já tive aqui. Porque se nós entendemos que todas as questões nascem do espírito, e que isso tem a ver com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de sentir, com os valores que ele amealhou até ali, então estas propostas de tratamento, quando não levam o sujeito em consideração, elas ainda são paliativos. Esse trabalho que nós colocamos da Casa de Jesus, a gente acolhe, ouve e direciona. Então nós temos esse trabalho, daí tem alguns esclarecimentos. O pensamento, as atitudes, enfim, a sua conduta, né? E trabalhamos essa parte, então, da parte moral, mas a gente ouve primeiro. Sim. Depois a gente esclarece, né? E daí elas vêm, tem aulas, mas não é exatamente conforme o que elas trazem a gente fala. Com uma certa flexibilidade a partir das necessidades das pessoas. Primeiro a gente ouve, porque elas chegam para desabafar tudo isso. E depois a gente vai direcionando. Daí quando elas estão um pouco mais firmes, a gente direciona então para a sexta-feira, para as palestras, para o estudo. Mas não adianta colocar elas para isso se elas não... Não adianta pegar um sujeito que vive um drama tão grande e colocá-lo na palestra. Não adianta. Ele não vai conseguir ouvir a palestra. Agora vai. Coloca no passe. Sim, ele não vai conseguir nem receber o passe porque não sabe o que está acontecendo ali, né? Porque enquanto o sujeito não conseguir se reorganizar minimamente, nós falamos a questão emocional, os pensamentos, ele não consegue nem receber a intervenção do plano espiritual, a intervenção positiva, né? Marlon. Diga. Tem casos que a pessoa nem sequer consegue falar o que tem. Por mais que eu seja sensitiva, tem coisas que a primeira vez que ela vem na casa, ela não consegue. Encaminhando para um passe, explicando o que é um passe. Que ela está recebendo atendimento desde o momento que ela entra na casa. Que ela vai para a palestra, dependendo do que cai a palestra, normalmente até justo para ela. Ela sai da palestra e já nos procura mais uma vez para conversar. Entendendo alguma coisa só da palestra. Se ela não, normalmente eles têm alguma coisa que explica mais. Já peguei muitas pessoas que na primeira vez elas não conseguem colocar as coisas. Sim, mas é um primeiro momento, né? Às vezes leva meia hora, choram, deixa chorar, uma coisa normal. Sim. A gente até procura a família para poder ajudar quando vê que o caso já está bastante grave. Sim, mas é um primeiro momento. Agora, quando nós estamos falando de prevenção do suicídio, nós vamos olhar um caso ao longo de anos na casa espírita. Anos. Por que eu digo ao longo de anos? Porque vocês imaginem o drama que envolve um sujeito para que ele pense que eliminar a sua vida é a melhor alternativa. Nós não estamos falando de uma escolha de trocar de carro, de trocar de casa. Nós estamos falando de um drama que talvez a gente nunca consiga mensurar. O que é eu viver uma situação tão constrangedora a ponto de acreditar que acabar com a vida, porque acabar com a vida, eu estou falando de romper com todos os vínculos que eu tenho, e não só com os vínculos, mas com todas as possibilidades, porque se hoje a vida está ruim, a gente acredita que amanhã pode ser melhor, a gente pensa nos filhos, a gente pensa no novo relacionamento, a gente pensa nos netos, pensa na aposentadoria, pensa em alguma coisa no futuro. Vocês imaginem a problemática que o sujeito vive a ponto de abandonar todas as possibilidades de ser feliz. É porque ele está vivendo um drama que talvez a maioria de nós não consiga mensurar. E aí a gente acha que isso se resolve com o quê? Com passe uma vez por semana? Com palestra pública? Não vai resolver, gente. Nós precisamos pensar em estratégias cada vez mais bem elaboradas. Diga. Marlon, gostaria de aproveitar o gancho, porque eu fiz o curso da CVV. Sim.
tá? E no curso da CVV, nos ensinaram que a gente não deve falar, que a gente só deve escutar. E como eu sou um trabalhador de espírita, eu sou um espírita, eu vejo justamente o contrário. Eu vejo, na minha opinião, que devemos sim aconselhar e fazer qualquer coisa. Então eu gostaria de escutar a tua opinião com relação a isso. O CVV, ele tem uma metodologia específica. E tem uma formação, e eles fizeram uma organização de um trabalho para ter a abrangência que eles têm. Eu não sei se vocês sabem, o CVV, ele foi criado por um grupo espírita, há muitos anos atrás, e que não vincularam as questões religiosas justamente para que eles conseguissem ter uma abrangência nacional, para que conseguissem ter vínculo com as prefeituras. E hoje o CVV tem vínculo com a Secretaria Nacional de Saúde, Ministério Público e tudo mais. Então eles criaram uma estratégia para ter uma melhor atuação na sociedade. Mas acaba se perdendo alguns elementos importantes da religiosidade, de Deus, de planejamento reencarnatório, que você não pode falar no CVV. Então há muita gente que faz o CVV enquanto uma formação, enquanto um aprender, mas se sente amarrado porque não pode trazer as questões de Deus. Agora, o aconselhamento é outro problema. Aconselhar não resolve o problema de ninguém. Tá? O aconselhamento que nós usamos em consultório é uma técnica psicológica. Nos Estados Unidos, a universidade é um curso de aconselhamento. Como você faz um curso para fisioterapia, como você faz curso para fonoaudiologia, você faz curso para aconselhamento. Então o sujeitinho passa 3 anos estudando todos os dias para saber fazer aconselhamento. A gente, do jeitinho brasileiro, faz aconselhamento à nossa moda. O que é o nosso aconselhamento? Se intrometer na vida do outro. E querer dizer para o outro agir conforme o meu olhar. Então ele está triste, eu digo, meu irmão, não fica triste. Olha quanta coisa boa você tem na tua vida, você tem que pensar isso, pensar aquilo, aquele outro. Muda alguma coisa do sujeito? Não muda, ele até sorri pra gente, isso é verdade e tal, né? Às vezes por dentro é desgraçado, né? Quero ver o dia que tiver ele com esse problema para ver o que fala. Porque o aconselhamento não resolve o problema das pessoas. O aconselhamento é querer que as pessoas mudem de fora para dentro. Para você poder fazer um aconselhamento, você tem que ter noção de estrutura de personalidade. Porque um sujeito que é um perfil obsessivo é muito diferente de um perfil histérico. Uma pessoa que tenha perfil de personalidade histérico, você aborda de um jeito. O obsessivo você aborda com o oposto. Só para vocês terem noção, em termos de psicoterapia, dependendo da estrutura de personalidade do paciente, você não pode negociar preço. Porque se você negociar preço, ele não fica. E tem estruturas de personalidade que se você negociar o preço, ele não fica. Porque negociou. Está desvalorizando o trabalho. Se está baixando o preço, é porque tem alguma coisa errada aí, tem algum problema. Porque se fosse... Então são estruturas de personalidade diferentes. E se você negocia preço com quem não devia ou não negocia com quem devia, você não consegue auxiliar a pessoa. Tem alguns pacientes que você tem que passar o seu telefone. Tem pacientes que você não pode passar o telefone. E tem pacientes que chegam dizendo, eu queria fazer 2 vezes por semana. E aí você precisa dizer não. E tem pessoas que não queriam vir para a terapia e você precisa dizer, tem que fazer 2 vezes por semana. Não tenho dinheiro, se vira. Só vou atender se for 2 vezes por semana. Porque se não fizer 2 vezes por semana, vai dar problema. Aí qual que é a nossa questão? A gente não entende de estrutura de personalidade, não tem formação para isso e quer se intrometer na vida do outro. Vai dar certo? Não vai. E a gente faz isso o tempo inteiro. Vejam na casa espírita, quando nós estamos em grupo de estudo, nós aconselhamos as pessoas o tempo inteiro. Não faça isso, faça aquilo, já falou tal coisa, faz desse jeito. O atendimento fraterno é uma gaiola de horrores.
quando eu ouço as pessoas falando do atendimento fraterno, porque toda a alma está lá no fraterno dando conselho. Por que eu digo isso? Porque quando eu dou curso de atendimento fraterno, a gente faz o roleplay, põe uma pessoa ali sentadinha atendendo e outra que é atendida. E aí aparece um show de horrores do que as pessoas falam. E eu ainda me pergunto, se esse sujeito tem coragem de fazer isso aqui na nossa frente, o que ele não faz numa salinha lá fechada? Né? Porque para fazer isso aqui na frente é porque ele acha que isso aqui está super bom. Então a gente aconselha, não pense assim, não, você tem que fazer isso, já falou isso, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não acontece. A gente tem efeitos muito prejudiciais do aconselhamento. Eu agora fiz a 2ª edição do livro Diálogo Fraterno e fiz uma revisão e uma ampliação em específico falando sobre aconselhamento, porque as pessoas acham que estão fazendo um bem danado aconselhando e não entendem que gera prejuízo aconselhar. Porque se eu falo para uma pessoa o que ela deveria fazer, num sentido de aconselhar, sem ter avaliado bem as condições do sujeito, isso tem um impacto negativo, porque além de toda a problemática que ele já tem, ele ainda sabe que deveria fazer uma coisa que ele não vai conseguir fazer, e ele vai se sentir pior por não fazer aquilo que o Marlon falou que ele tinha que fazer. E aí a chance dele se afastar da instituição, ou a chance de piorar o seu quadro é maior, embora o meu aconselhamento seja uma coisa bonita. Então, Marlon, ele falou sobre o CVV, que não é uma... precisaria do aconselhamento, mas eu acredito... Mas eu acredito também que a técnica do CVV deveria vir um pouquinho para o atendimento. Mas com certeza. Por quê? Porque as pessoas não permitem, às vezes o atendente não permite que ele fale. E às vezes ele não quer o aconselhamento. É um absurdo o que eu estou falando. Às vezes não, nunca quer. Ele não quer o aconselhamento, ele quer falar sem o julgamento. Nunca quer aconselhamento. Porque muitas vezes a gente vai no atendimento fraterno, além da gente não falar, ainda somos julgados. Então é isso que tem que tirar essa parte do atendimento fraterno. A capacidade de ouvir, de fazer perguntas bem feitas, que ajudem o sujeito a pensar sobre a sua vida. Então, por que sai do aconselhamento? Porque eu vou fazer perguntas que auxiliem o sujeito a entrar em contato com o seu sentimento. Né? Essa é a técnica do CVV, que vem lá de Rollo May, que são autores que trabalham com aconselhamento psicológico e com a lógica de não diretividade. Né? Então, a técnica do CVV é de não diretividade. Não se intrometa na vida do sujeito e não diga o que ele tem que fazer. Ouça e saiba fazer perguntas que lhe estimulem a pensar sobre a sua vida. Então ele diz, eu quero me matar. Tá, você está me dizendo que você quer se matar. Mas o que você está sentindo? Eu sinto uma raiva muito grande porque o meu marido foi embora. E aí eu vou levando o sujeito a pensar sobre os sentimentos dele. Porque quando eu vou pensar sobre o meu sentimento, eu entendo que o problema não é mais me matar ou não me matar. O problema é, eu fui traído e eu não estou conseguindo lidar com essa traição. E isso vai me estimular a lidar com essa traição. Então a gente sai do sintoma, sai do problema, para entrar nas questões de onde nascem as problemáticas do sujeito. E nesse sentido é muito válido o trabalho do CVV. Mas aonde que perde? Não trazemos Deus, não trazemos planejamento reencarnatório, não trazemos justiça divina. Então no atendimento de CVV, se o fulano falar, Deus não é justo de fazer isso comigo, Deus não pode existir, ou Deus não poderia ter feito, a gente não pode falar disso. E no centro espírita a gente pode dizer, bom, você está dizendo que Deus não é justo a partir do quê? Porque eu passei por isso, isso, isso. Então você está me dizendo que Deus não é justo porque Ele não está fazendo as coisas como você gostaria. E se Ele fizesse então como você gostaria, Ele seria justo. E aí nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições, e explicamos que tudo que o sujeito passa hoje, se não tem nascente nas causas atuais, no comportamento atual, ele tem nascente nos comportamentos de vidas anteriores. Mas todos nós somos responsáveis pelas experiências que estamos vivendo agora. Isso não dá para fazer no CVV. Né? Faria o consolo, então. Sim, que faz toda a diferença.
Então, a gente apropria-se do CVV enquanto técnica, a capacidade do ouvir, da empatia, do não se intrometer na vida do outro e de conseguir sair do discurso para entrar no sentimento. Mas a doutrina espírita tem um passo além para oferecer, dando subsídios para as pessoas encararem a sua vida por uma outra perspectiva. Então a nossa fala no centro espírita não deveria ser do não fique triste, nem do se anime, nem do vamos para frente, nem do tenha fé, porque Allan Kardec já disse que a fé não se prescreve, nem do você tem que ter vontade de viver. Nós temos uma forma diferente de compreender a vida. Então eu não digo para o sujeito o que ele tem que fazer. Eu apresento elementos que vão lhe auxiliar a compreender a vida por um ângulo diferente. E ele chega a outras conclusões. Porque a ideia de suicídio é uma conclusão. Talvez isso seja bem importante de deixar claro para vocês, mesmo que eu esteja me atrapalhando na ordem lá. O suicídio, ele chega como uma conclusão. O melhor é me matar. Não há saídas. Eu tenho que fazer isso. É uma conclusão. A gente não pode querer que o sujeito mude a sua conclusão sem oferecer uma análise diferente. Porque a conclusão é o resultado de vários elementos e de uma análise que me faz concluir que esse é o melhor caminho. Então, querer que alguém abandone a sua conclusão é uma fantasia. Não pense desse jeito. Agora você abstraia tudo que você pensou e você pense do meu jeito. É uma loucura. Uma arrogância querer que o sujeito pense do meu jeito. Por isso nós dizemos que aconselhar é uma arrogância. Porque aconselhar quer dizer, pare de pensar desse jeito e pense do meu jeito. Não vai acontecer. O nosso trabalho é de oferecer subsídios para que o sujeito faça uma análise diferenciada e chegue às conclusões por conta própria, diferente da conclusão que ele tinha com o suicídio. Então a doutrina espírita não vai querer mudar a conclusão, ela vai trazer novos elementos para que o sujeito conclua por conta própria outros caminhos. Fica claro para vocês a diferença entre uma coisa e outra? Então nunca, nós dizemos em psicologia que a gente nunca vai combater o suicídio. Porque o suicídio é uma resultante. A gente não combate o suicídio, a gente nunca vai dizer para uma pessoa não se mate, não pense em se matar, não pense assim, não sinta isso, porque isso são resultantes, é lá no final. O que a gente vai trabalhar é com todos os elementos que fizeram ele tomar esta conclusão. A partir do que? É uma pergunta boa. A partir do que você conclui que o suicídio é a melhor alternativa? Aí nós vamos fazer uma viagem profunda. A partir do referencial que o sujeito tem para concluir que o suicídio é a melhor alternativa. E vamos pensar outros referenciais. Mas não querer que ele abandone a ideia de suicídio. Quando você diz para uma pessoa não se mate, você além de não ajudar, você está atrapalhando. Quando você diz para alguém não pense assim, além de não ajudar, você está constrangendo. Porque é o jeito que ela pensa, é o jeito que ela sente e é o caminho que ela encontrou. Parece sutil. E o pior é que eu sei que vocês estão me ouvindo aqui, mas daqui a pouco vocês vão estar falando essas mesmas coisas. Não se mate, não pensa assim, e bota o meu irmão na frente. Meu irmão não pensa assim, não sei o que, e a coisa vai se atrapalhando. Eu já passo a palavra, mas ela está com o microfone ali, depois a gente passa. Diga. Só dando um pontinho assim naquela coisa do seu Dionísio ali estava comentando, né? Sobre a questão do CVV da gente não poder falar, né? Eu tenho alguns colegas do CVV ali também, né? Não vai dizer que eles falam, hein? Porque senão são tudo eliminados do CVV. E assim, não é bem assim, né? A gente pode sair do quadradinho, a gente pode falar com as pessoas, a gente não pode aconselhar, né? A gente não pode julgar,
a gente não pode orientar, porque isso não cabe a nós, porque nós não somos especialistas da área médica para isso. Nós não temos técnica para isso. Não, mas a tua frase está errada e já vou te explicar. A gente também não faz aconselhamento. Não, eu sei, é que... Não faz porque não dá certo. Claro, é que tu estava até falando ali do aconselhamento técnico, né? Mas assim, se existir algum tipo de aconselhamento, não cabe a nós, tá? E qualquer outro tipo de orientação que vá ocorrer tem que ser de alguém da área médica, não nossa. Nós trabalhamos com a metodologia de Carl Rogers, onde a gente tem aquele olhar, né, de se colocar no lugar da outra pessoa. E esse método é muito difícil. Quando a gente entra no CVV, que a gente faz o curso do CVV, para começar a trabalhar, se entra 40 pessoas, fica 5, 7, às vezes 6. Porque é muito difícil você conseguir compreender o CVV no início. Porque a gente sempre acha que quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente atende ela, quando ela chega até nós precisamos dizer para ela: não, não se mate, você não pode fazer isso. Você é egoísta, você está sendo horrível. E a sua mãe e o seu pai? Você não pensa neles? E de repente, quando você fala isso, você está falando o que você sente. É o que você pensa, não é o que ele quer ouvir. E o que ele faz? Ele se afasta de você, ele dá um sorrisinho bem assim, cínico, e nunca mais ele vai falar contigo. E é isso que a gente não compreende antes da gente começar a trabalhar a metodologia do CVV. Que a pessoa ela chega até você muito machucada, com muita dor. Muitas vezes ela não quer nem te ouvir, ela só quer falar, ela só quer chorar. E é muito difícil quando a pessoa entra no CVV, e muita gente sai por causa disso. Porque no início a gente tem que aprender a conversar, né? E até você aprender a conversar é difícil também. Eu acho que os meus colegas também passaram por isso. Dessa dificuldade. Eu passei por essa dificuldade no início de conversar. Eu tinha medo, às vezes, será que eu falei certo? Será que eu fiz uma... Porque a gente formula perguntas, formula dentro daquele texto que ele deu pra gente, do que ele falou pra gente. A gente não fica perguntando: ah, mas você nasceu aonde? Quantos filhos você tem? Se você tem pai, você tem mãe? Você foi estuprado? A gente não faz esse tipo de pergunta. Ele chega a nós e diz o que ele sente. Dentro daquilo que ele nos traz, nós podemos fazer perguntas. Se ele falar de religião, nós vamos falar de religião. Da religião que ele está falando. Nós não vamos chegar e falar: olha, você tem que ser espírita porque eu sou espírita. Porque existe reencarnação e se você se matar, você vai para um grau. Jamais. Isso a gente não fala. Então é isso que é difícil ainda. Para quem tem um olhar de fora do CVV. É importante a religião, é muito importante. A religiosidade é extremamente importante, mas no CVV a gente não pode falar de religião. Imagina se a gente falasse de religião, todo mundo tem uma religião diferente, ia ficar uma bagunça também, né? É importante, é super importante, mas a gente fala, desde que a pessoa fale de religião conosco. Se ela chegar e falar: olha, eu sou evangélica, eu vou na igreja, mas eu não estou gostando. Então a gente vai falando com ela sobre aquilo que ela está dizendo pra gente. Mas a gente não vai chegar para ela e falar: não, você tem que sair dessa religião, porque essa religião está te fazendo mal. Olha o que ele disse para você. Isso está errado. A gente não vai falar isso para ela. O problema do aconselhamento é porque por trás dele permeia uma ideia de que a gente vai resolver o problema da pessoa. Então a gente vai se intrometer na vida da pessoa e dizer como ela tem que fazer, como ela tem que agir, como ela tem que proceder. Isso nunca deu certo. Pensem vocês nos diálogos que a gente tem quando alguém quer se intrometer na nossa vida e dizer como a gente tem que agir. Ninguém gosta. Isso não nos ajuda. Dizer: não, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo. Pode vir Divaldo Pereira Franco para dizer o que a gente tem que falar. Se ele falar diferente do que a gente pensa, a gente não gosta. Vai dizer: o Divaldo não entendeu. Porque a gente só gosta que as pessoas falem o que é para a gente fazer se estiver dentro da nossa lógica, dentro do que a gente pensa. E a gente vai até pedir conselho para um ou conversar com o outro conforme o perfilzinho, né? Porque dependendo a gente conversa com um tema, dependendo conversa com outro, porque a gente não quer ouvir isso. Então o conselho ele pressupõe a gente achar
que a gente vai conseguir resolver o problema do outro, se intrometendo na vida do outro e dizendo o que ele tem que fazer. Isso não tem a ver com o trabalho no CVV, não tem a ver com o trabalho na doutrina espírita. Eu não sei como que é o CVV aqui, nem em Santa Catarina de um modo geral, mas lá em Curitiba, o CVV dá cursos dizendo, mesmo que você não queira trabalhar e que não tenha um horário específico para se doar ao CVV, faça o curso. Aqui é igual. Porque a lógica qual é? Se você fizer o curso, você vai saber manejar diferente o seu dia a dia, você vai saber ouvir melhor as pessoas e você se torna um agente de prevenção aonde você estiver. Então fazer a formação inicial do CVV é muito bom para a gente, como disse a nossa amiga, aprender a conversar. Eu digo para vocês assim, eu tenho 2 filhos. O que a maioria das pessoas vai dizer? De quantos filhos ela tem? Eu tenho 2 também. Eu não estou perguntando quantos que você tem. Eu falei que eu tenho 2 filhos. Né? Aí eu digo, eu tenho 2 meninos. Eu tenho um menino e uma menina. Não estou perguntando se você tem um menino e uma menina. Eu estou falando que eu tenho 2 meninos. Pergunta qual é a idade dos meus filhos. Pergunta como que eu me relaciono com eles. Pergunta por que eu estou falando deles. Mas não, a gente já vai falar de uma outra coisa. Eu venho para vocês e digo, gente, fui passar lá naquela rua principal, lá quase bati o meu carro. Raríssimos são os que vão perguntar, e como foi? E como você está? Precisa de alguma coisa? A gente já vai, naquela lá, mas olha, sabe que essa semana eu vi uma pessoa que quase bateu lá também, e aí a gente já vai falar de um caso que a gente não viu, que a gente não conhece, que não tem interesse nenhum, que não vai fazer diferença nenhuma. Tô com câncer de próstata, diz alguém. Meu sogro teve isso também. Morra o teu sogro, eu não quero saber do teu sogro. Eu estou dizendo que eu estou com câncer de próstata. Pergunte sobre o meu diagnóstico, quando que eu tive o diagnóstico, com que médico que eu estou tratando, se eu preciso de ajuda, não preciso, se você pode fazer alguma coisa na minha vida. Mas raríssimas são as pessoas que conseguem se direcionar ao outro e perguntar, e como você está? Como você está se sentindo? Eu posso fazer alguma coisa por você? Você já leu sobre isso? Tem algo que eu posso... A gente não faz esse tipo de abordagem. A gente já vai falar de alguém que teve câncer de próstata. Mesmo que esse alguém seja um desconhecido, mesmo que seja uma matéria que não interessa, porque a gente tem dificuldade de entrar no discurso do outro. A gente tem dificuldade de entrar em contato com o que o outro sente ou com o que o outro pensa. E isso é uma grande dificuldade da nossa sociedade. Nosso filho chega e diz que tirou nota baixa. O que a gente fala? A gente repreende. A gente não vai perguntar o que houve, como que aconteceu isso, como que você está se sentindo, o que você pensa a respeito disso. Se chegar com 2,5 então, 2,5, isso é nota. Você só estuda e eu pago essa escola. A gente não pergunta se ele teve disenteria no dia, a gente não pergunta se ele estava com problema com a namoradinha e por isso que ele não estudou, a gente não pergunta como que ele está se sentindo, a gente já vai meter a boca e dizer o que ele tinha que fazer e como que ele tinha que agir. Vocês se veem nesses papeizinhos aí que eu estou descrevendo? Né? E aí quando a gente está frente a uma pessoa com processo depressivo, com ideação suicida, essa nossa capacidade de adentrar no mundo do outro, ela tinha que ser muito maior. Agora a gente não tem nem a capacidade de entrar no mundo, quanto mais ampliar esse negócio para fazer diferença na vida das pessoas. Então as nossas relações ficam superficiais, a gente não consegue ajudar as pessoas, a gente vai dizer, nossa, morreu, a gente nem sabia que não estava bem. Não sabia porque não perguntou. Não sabia porque não se interessou, não sabia porque não teve uma postura de acolhimento. Eu já recebi no meu consultório vários pais de pessoas que cometeram suicídio ou de pais de filhos que tentaram e sobreviveram ao suicídio. E depois de um tempo eu fui aprendendo a fazer a mesma pergunta para eles, em especial para os que sobrevivem. Você sabe dizer o que você faz que o teu filho mais gosta e o que você faz que o teu filho menos gosta? E é um horror. Os pais não sabem.
Então eles querem ajudar como? E aí às vezes o pai já está lá todo cheio, não, eu sei. Aí a mãe já fica lá, não é nada disso não é nada disso. O que ele fala para mim é outra coisa. Tá, e o que é que você não gosta? Não, o teu também não é isso, porque ele me falou esses dias que ele não suporta outra coisa. E aí a gente vai ver que está todo mundo desencontrado, morando na mesma casa, mas sem o mínimo de relações verdadeiras, porque a gente não sabe. Drama de casal é a mesma coisa. Você pergunta para o marido, você sabe o que você faz que mais agrada ao seu marido ou o que mais desagrada ao seu marido? Não sabe. Acha que sabe, mas não sabe. Você sabe o que mais agrada a sua esposa e o que mais desagrada a sua esposa? Não sabe. Faz cariação quando chegar em casa. Escreve no papelzinho e pede para a mulher escrever no papelzinho o que mais gosta, o que menos gosta, depois abre esse papelzinho para ver a presepada. Não sabe. Acha que é um negócio? Não, isso aí até que eu gosto quando você faz, né? No início eu não gostava muito, mas hoje em dia até que eu gosto. E aí a gente vai ver que a gente está completamente distante, relações rompidas, estamos indiferentes uns aos outros, muito mais indiferentes ao sofrimento das pessoas. E obviamente isso vai se refletir nas nossas relações no centro espírita. Se em casa as nossas relações são superficiais, no centro espírita algumas não existem. A gente se encontra lá, conversa lá, se trata bem lá, mas não se relaciona como ser humano. E aí isso é um grande buraco que a gente tem para discutir enquanto centro espírita, porque a gente está lá dentro, é meu irmão para lá e meu irmão para cá, até semana que vem. E se ele não vier na semana que vem, a gente às vezes tem dificuldade de notar que a pessoa não veio. Na segunda semana a gente vai dizer, nossa, fulano não veio, né? Não veio. Na terceira semana a gente vai dizer, meu Deus, você não veio mesmo, né? Alguém podia fazer algum contato. Quando falam, porque tem gente que nem faz contato com pessoas ausentes, na terceira semana que vai fazer contato. Agora vai você para o outro lado. Você agora teve uma doença, não pôde ir para o centro espírita naquela semana. Ninguém te liga. Ninguém está nem aí para você. Na outra semana você não vai de volta. Ninguém nem sente a sua falta. Na terceira semana você não vai de volta e as pessoas já se acostumaram com a tua falta. Como que você se sente? Um zero à esquerda, dizem aqui. E aí olha que coisa bonita, o centro espírita ajudando as pessoas a se sentirem um zero à esquerda. Olha que coisa legal. Além de não ajudar, a gente ainda está atrapalhando. Eu estou trazendo essa ideia, mas acho que a gente precisa discutir mais, que quando nós estamos falando de prevenção do suicídio no centro espírita, nós não estamos falando necessariamente de grupos específicos de prevenção do suicídio. Nós estamos falando de relações. Estamos falando de vínculos, de proximidade emocional. Nós estamos falando de um monte de outras coisas que vão culminar na prevenção do suicídio. Mas um monte de outras coisas que perpassam a recepção, o atendimento inicial, os grupos de estudo, a palestra, o fraterno, as reuniões mediúnicas, que perpassam todas as nossas ações na casa espírita. Porque prevenção do suicídio não é uma prática, não é uma ação específica. Vê se você guarda isso. Prevenção do suicídio não é uma prática específica, porque quem tem esta prática ou esta intervenção específica é o técnico, é o psicólogo, o psiquiatra, o enfermeiro. Eles sim fazem prevenção de suicídio enquanto uma técnica, precisa avaliar riscos, precisa avaliar o tipo de intervenção e precisa fazer um planejamento daquele caso. Nós precisamos pensar a prevenção do suicídio enquanto uma cultura, uma forma de estar no mundo, uma forma de estar ao lado das pessoas, e não como uma técnica.
Porque quando alguém chega dizendo, eu estou pensando em me matar, isso é sinal de que a nossa cultura de prevenção do suicídio faliu e nós precisamos agora de um profissional especializado. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Então a gente precisa, na casa espírita, refletir sobre ações específicas, claro. Precisamos de trabalhos sobre prevenção de suicídio, claro. E daí eu posso trazer mais informações para vocês, que tipos de trabalhos que podem ser, coisas que nós podemos fazer. Embora a Casa de Jesus já tenha uma experiência legal aí para compartilhar, mas tem algumas coisas a mais que a gente pode pensar sobre os trabalhos específicos de prevenção do suicídio, porque nós temos que estabelecer toda uma rede, vinculando até com a questão obsessiva, como a gente viu. Mas, além da questão específica, nós precisamos repensar as nossas relações na casa espírita. A começar pela própria recepção. Porque ninguém, em sã consciência, chega na porta dizendo, oi, eu estou pensando em me matar. Então nós temos com certeza um número maior de pessoas que pensam em suicídio, que chega à casa espírita pensando em suicídio e que não fala porque nós não temos espaço significativo de acolhimento. Outras pessoas deixam de falar de suicídio porque sabem que no centro espírita não serão bem vistas. E digo para vocês até de trabalhadores. Porque daí eu atendo lá no consultório. Trabalhador, conselheiro de não sei qual centro, coordenador de estudo de não sei qual grupo. E que lá no consultório, aí vão falar que pensam em suicídio. Mas no centro espírita não falam. E há algumas casas espíritas ensandecidas lá na nossa região, que elas dizem assim, o passe é só para quem estiver precisando. Mas não pensaram isso por conta da ação do passe. Pensaram isso porque tem muita gente para dar, muita gente para receber passe, então a gente tenta minimizar dizendo, o passe é só para quem está precisando. Aí perguntei para uma mulher que ela estava pensando em enfiar uma faca, uma médica, e ela disse que estava pensando em enfiar uma tesoura, porque ela sabe qual é a veia, a artéria, não sei o que é aqui, que mata em poucos segundos, não sei o que. Nós trabalhamos essas questões. No final perguntei para ela, você está recebendo passe na casa espírita? Porque eu achei que ela ia dizer que estava recebendo 1, 2 vezes, ia dizer para ela receber 3, 4 vezes, e todo dia na casa espírita para receber o passe. Aí ela disse, não, Marlon, lá na nossa casa, o trabalhador é muito chato quando ele vai receber o passe. Digo, por quê? Não, porque daí sinaliza que ele está em desequilíbrio. Falei, e você não está em desequilíbrio. Ele disse, não, mas se eu for para o passe 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o departamento doutrinário já vai me procurar, porque vai ver que tem algum problema e eu não vou poder coordenar o grupo de estudo. Então ela não vai para o passe na casa espírita, para não sinalizar que ela está desequilibrada, para que ela não seja afastada do trabalho que ela está desenvolvendo. E isso nós estamos chamando de espiritismo. Não, você chame de qualquer coisa. Gaiola de gente louca, hospital psiquiátrico, chame de qualquer coisa, mas não chame isso de doutrina espírita, porque isso é uma ofensa a Allan Kardec, tudo que a gente está estudando. Concorda comigo? Acho que estou pegando muito pesado. Então diga, o que você ia falar aqui na frente? Eu só ia complementar naquela hora de que a gente esquece de que quando os irmãozinhos encarnados chegam, eles não chegam sozinhos. Sim. E aí entra um outro componente muito grande, que a gente fica falando com um, achando que está falando só com um. Sim, mas o que você está dizendo é que é muito pior a situação. É muito pior, você já arrematou. Sim, é muito pior a situação. Marlon, diga. Eu tive essa experiência. E você falou a coisa certa. Foi me dado subsídio. Não adianta conselho. Eu fui internado. É isso aí. Eu fico emocionado porque o Espiritismo me deu essa chance.
Agora, deixa eu aproveitar então a fala dele. Quando ele diz, me deu subsídio, sabe qual é o meu maior medo? É que a gente não tem subsídio doutrinário. Eu digo isso para vocês porque eu dou curso de atendimento fraterno há vários anos, em vários estados do nosso país, em outros países, e o drama é sempre o mesmo. Nós temos noções de doutrina espírita, mas não temos subsídio doutrinário. Na hora que precisa saber aonde a doutrina espírita diz sobre isso, aonde a doutrina espírita diz sobre aquilo, nós não sabemos. A própria questão lá que eu disse para vocês do suicídio e loucura no Evangelho, se arrancar o índice, eu tenho certeza que se der para a maioria de vocês, um monte de gente vai ficar se batendo. E aonde fala das questões de suicídio no Livro dos Espíritos, a gente também vai ficar se batendo e não sabe. Quanto mais as outras questões a respeito do planejamento reencarnatório, da influência dos espíritos na nossa vida. Quando eu comecei a dar curso de atendimento fraterno, já te passo a palavra. Quando eu comecei a dar curso de atendimento fraterno, eu achei que o elemento mais difícil era ajudar as pessoas a sair da queixa, porque ela chega falando do marido, ela chega falando do filho, ela chega falando de alguém, e ajudar a pessoa a olhar para dentro dela qual era a sua questão. Achei que isso ia ser o mais difícil. Aí as pessoas entenderam bem isso. Ok, depois que eu saio da queixa lá fora, e agora eu penso a minha questão. Então a minha questão é o ressentimento, a minha questão é a cólera, a minha questão é a ausência da fé, a minha questão é a descrença em Deus, no planejamento reencarnatório, sintomas de mediunidade, a influência dos espíritos na minha vida. Essa é a minha questão. Ok, daí qual é o próximo passo no atendimento fraterno? Você trazer o conteúdo doutrinário sobre aquela questão. Aí é que foi o desespero. Porque na hora de trazer o conteúdo doutrinário para aquela questão, as pessoas não sabem. E gente que estamos no fraterno há muitos anos. E eu digo, se vocês não sabem localizar no Evangelho ou no Livro dos Espíritos isso que vocês estão falando de noções. E depois as pessoas ficam dependentes de nós do fraterno, porque elas acreditam que é a gente que sabe aquelas coisas. A gente não conseguiu mostrar nas obras onde está. Nós não oferecemos subsídios para as pessoas. Então, se eu estou falando da influência dos espíritos na nossa vida, eu preciso de subsídios e dizer, olha, aqui no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, se fala da influência dos espíritos na nossa vida. E a nossa orientação é que você leia esses textos, que você pense, que você organize esse conhecimento, que isso vai te ajudar a lidar com a influência dos espíritos na tua vida. Mas a gente não sabe que está lá no Livro dos Espíritos. A gente não sabe onde estão as questões, o que fala. Eu não estou dizendo decorado, tá? Porque não precisa decorar. Mas eu preciso, na nossa casa espírita, um dos nossos combinados no fraterno, é que a pessoa que vai para o fraterno, ela leve o seu Evangelho e o seu Livro dos Espíritos. Cada um que vai com os seus 2 livrinhos lá. Esses dias tinha uma amiga, estava fazendo eu e ela atendimento fraterno. Estava fazendo eu e ela o atendimento fraterno, e aí a gente precisava usar uma parte da Gênese. Agora eu não lembro sobre o que era que ia falar da Gênese, a professora que tinha trazido a questão. E aí eu falei, Rita, você podia pegar a Gênese? Ela já tirou da mala dela, porque o combinado era levar o Livro dos Espíritos e Evangelho. Falou, não, eu já trago as 5 obras básicas, porque se precisar de alguma delas a gente já tira aqui e já fala. E olha que coisa maravilhosa. Então, a gente precisa ter fundamentação doutrinária para oferecer subsídios para as pessoas. Eu não vou querer que elas pensem como eu penso, porque o meu jeito de pensar, ele é consequência das minhas leituras, das minhas reflexões e onde eu tiro as minhas conclusões. Então eu preciso ajudar o sujeito a fazer o mesmo percurso, oferecer para ele os subsídios, as leituras, para que ele busque esse conhecimento e chegue às mesmas conclusões. Mas não, a gente quer que ele fique com as nossas conclusões, ao invés de concluir as próprias. Vai dar certo isso? Não vai. E a gente em grupo de estudo dando aula. Aí as pessoas terminam o 3º ano de ESD, e se você pedir para ela dissertar 5 páginas sobre doutrina espírita, não sai conteúdo doutrinário.
Não estou falando um livro. Passou 3 anos estudando Oeste, pede para escrever 5 páginas com fundamento em Allan Kardec, do que ela aprendeu, o que ela entende, e você vai ver que a pessoa termina com noções gerais, mas sem subsídio de verdade. Diga lá. Daí tínhamos mais, quem que tinha levantado a mão para fazer pergunta, mas tinha mais uma pessoa antes ou não? Então fala. Bom, quando você apresenta que o contexto é mais amplo do que o da casa espírita, porque eu penso que quando você coloca que existe uma questão cultural e social, nós estamos amplificando a discussão que é o foco principal, que é a casa espírita. Nesse contexto, e com o que você compartilhou, que eu me identifiquei, em relação a uma situação pessoal de não ter identificado, apesar de todo o seu trabalho, tanto profissional quanto como espírita, de não ter identificado uma vizinha, os sinais claros de suicídio, e com todo o conhecimento que você tem de prevenção ao suicídio, seja profissional ou espírita, qual o exercício que você pode compartilhar com a gente para que a gente consiga perceber esses sinais? Eu vou trazer para vocês ali alguns sinais objetivos que a gente chama de fatores de risco. Mas aí, a minha reflexão ela é a seguinte: eu dou aula sobre fatores de risco. Entende? Então não é uma questão de conhecimento, porque eu já tinha falado várias vezes sobre fatores de risco. A questão é a sensibilidade. Porque eu sabia falar decorados fatores de risco. Os grupos que são piores, que são melhores, os fatores que se agregam e não sei o que, não sei o que. Eu dava aula disso, mas não conseguia olhar pela falta de sensibilidade. Porque a hora que a gente está no elevador e uma pessoa começa a reclamar, a minha insensibilidade fazia olhar só para aquela pessoa como uma pessoa chata. Porque eu queria alguém alegre, alguém que compartilhasse outras coisas, que falasse, que tivesse um bom humor, e não conseguia ter a sensibilidade de perceber o sofrimento que tinha por trás daquela pessoa. E isso, eu não sei na casa espírita de vocês, pode ser que porque a gente seja curitibano, né? Embora eu nasci em Balneário Camboriú, mas eu preciso confessar para vocês que eu já me naturalizei em Curitiba, eu sou curitibano. E não sei se lá em Curitiba ou se aqui é diferente, mas nós somos insensíveis às pessoas mesmo dentro da casa espírita. As pessoas estão no nosso grupo de estudo e nós não nos conhecemos. Mas como você pode coordenar um grupo de estudo sem conhecer as pessoas que estão no seu grupo? Como que você vai poder trazer os exemplos? Como que você vai poder organizar melhor o pensamento, refletir melhor sobre os textos se você não conhece as pessoas que estão ali? Eu acho mais é a falta de confiança até. Falta de confiança, mas a falta de confiança reflete na questão da sensibilidade. Por que eu não confio em alguém? Porque eu não me sinto acolhido por essa pessoa, porque eu não me sinto visto. Então, confiança eu não acho que seja uma escolha, vou confiar ou não vou confiar. Eu acho que a confiança é uma resultante, né, de um ambiente que nós criamos e que nós não temos criado. Então, por exemplo, quando eu dou curso de avaliação de reunião mediúnica, nós temos Manuel Flamengo de Miranda, o projeto Manuel Flamengo de Miranda fala de critérios para avaliar a reunião mediúnica, né? Mas o que a gente vê? Que para que as pessoas, o dialogador, o psicofônico, o dirigente, todos consigam fazer uma boa avaliação de reunião mediúnica, um pressuposto é que eles tenham um bom vínculo. Porque se eu não tiver um bom vínculo, eu não consigo fazer uma avaliação, eu não consigo fazer uma intervenção para dizer, olha, eu estou pensando que isso aí é conteúdo anímico, você não está conseguindo fluir direito na psicofonia, a psicografia está com palavras repetidas, tem vários critérios importantes de avaliação que a gente precisa estar atento. Mas se a gente não tiver um bom vínculo, a gente não consegue fazer uma boa avaliação. E aí o que eu fui descobrindo nas reuniões mediúnicas também? As pessoas também não se conhecem. Então elas estão há 10 anos nas reuniões mediúnicas, mas ninguém sabe os dramas uns dos outros, as dificuldades, os sofrimentos, os constrangimentos. A gente tem algumas noções, sabe assim, quem que tem filho, quem que tem um probleminha com o marido, mas os grandes dramas que nós vivemos, eles não aparecem na casa espírita.
não aparecem. Então as pessoas vivem grandes dramas, grandes problemáticas, traições, processos obsessivos, vivem desequilíbrios e não aparece nem na reunião mediúnica, não aparece no grupo de estudo, não aparece em lugar nenhum. Mas a minha pergunta é, como que o Centro Espírita vai se transformar numa escola de educação moral, que é o que Allan Kardec nos propõe, que a gente poderia ser ou deveria ser uma escola de educação moral, se nós não conseguimos nos conhecer e ter vínculos? Não tem como ser. Então nós ficamos numa escola no sentido tradicional. Hoje os centros espíritas são escolas no pior sentido da palavra. E por que eu digo no pior sentido da palavra? Porque o método de aprendizagem, o método de ensino que nós usamos hoje no centro espírita é o mesmo método que Allan Kardec criticou as escolas da França há 180 anos atrás. Quer que eu repita a frase para você? O método que nós usamos hoje para ensinar espiritismo na casa espírita é o mesmo método que Allan Kardec criticou das escolas da França há 180 anos atrás. Então ele senta o cacete num método, diz que a gente precisa ter outro método, e a gente, depois de 180 anos, para ensinar Kardec, usa o método que ele criticava. Bonito, né? Vocês não ficam com vergonha? A gente tinha que ficar, né? Porque a gente usa o método que ele já criticou há 180 anos atrás. Depois Paulo Freire chamou de educação bancária. Do conteudismo que nos envolve. A nossa preocupação na casa espírita é entrochar conteúdo na maioria das pessoas. Talvez não sejam todas, talvez não sejam todos os coordenadores, talvez não, né? Certamente não são todas as casas e não são todos os coordenadores. Mas o que predomina no movimento espírita é uma abordagem conteudista. A gente quer avaliar pelo conteúdo. E a pessoa está 3 anos na casa espírita e a gente está preocupada com a quantidade de conteúdos que ela precisa ter. Quando Allan Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo conteúdo das 5 obras básicas que ele tem. É isso que ele diz? Não? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem domar as más tendências. Então, para ser um verdadeiro espírita, eu preciso ter uma boa cota de autodescobrimento, porque para eu reconhecer as minhas más tendências, eu tenho que ter uma boa cota de autodescobrimento. E preciso ter fundamentação moral para refletir a minha vida. É isso que é pressuposto para ser verdadeiro espírita. E por que então, quando a pessoa chega na casa espírita, a nossa maior preocupação é que ele faça os grupos de estudo conteudistas que nós temos? Trabalhador, ou mesmo um frequentador em desequilíbrio, é porque ele não está estudando. Se ele estudasse, ele não estava... Trabalhador em desequilíbrio, aí é bem pior assim a nossa situação, né? A gente não sabe o que fazer, a gente acha que o melhor é sempre afastar do trabalho, ficamos criticando a pessoa e não fazemos as abordagens que precisam fazer. E para mim, um trabalhador que ele está lá, louco, desequilibrado, é sinal da falência da nossa cultura de acolhimento, porque o que foi acontecendo com essa pessoa que a gente não fez nada, o que foi acontecendo com essa pessoa que a gente não percebeu, o que foi acontecendo com essa pessoa que foi desandando, e de repente nós temos um trabalhador que está lá todo perdido, né? Mas como a gente não se conhece, como a gente não tem vínculos, a palestra pública é um horror por conta disso. Allan Kardec não falou em nenhum momento em palestra pública. Ele dizia, é preferível 20 grupos de 10 pessoas a uma grande assembleia de 200. E por que a gente tem tanta palestra pública? Os nossos centros estão cheios de pessoas nas palestras e um número muito menor nos grupos de estudo. Os nossos grupos de estudo são extremamente conteudistas, raríssimos são os grupos de estudos que levam as pessoas ao autodescobrimento. A maioria dos nossos grupos de estudo levam as pessoas à intelectualização. E Allan Kardec já disse,
A educação que vai transformar a humanidade é a educação moral. Então ele diz, nós temos a educação intelectual. Isso, se você quiser abordar, eu faço questão de falar a questão, porque você não vai achar fácil lá no Livro dos Espíritos, é 685 do Livro dos Espíritos, porque é uma nota que ele faz depois de discutir as questões do trabalho e dos idosos na sociedade. E aí, para discutir sobre o lugar do idoso na sociedade, ele fala de uma sociedade igualitária, e para a construção dessa sociedade igualitária, ele diz, o que vai mudar a nossa sociedade é a educação. Mas não a educação intelectual, e sim a educação moral. E a educação moral, mas não a educação moral pelos livros. Olha que interessante. Então, Allan Kardec define 3 educações. A educação intelectual, a educação moral pelos livros, onde a gente está falando de conteúdos morais, mas ainda é conteudista, ainda é uma abordagem teórica. E a terceira educação é a educação moral como a arte de manejar caracteres. A gente nem sabe o que é essa educação. A gente só sabe fazer a educação intelectualizada. Conteúdo, PowerPoint. As pessoas acham o máximo da aula no centro espírita com PowerPoint. Mas um grupo de estudo com PowerPoint, onde todos os encontros têm PowerPoint, não entendeu a ideia de educação. Na nossa casa chegou uma hora que nós abolimos o PowerPoint. Não tem mais grupo de estudo com PowerPoint. Porque era aula. E a aula que Kardec criticava, intelectualizada. Depois veio a Gênese, falamos ontem à noite, não sei se vocês estavam, quando Allan Kardec diz, o intelecto é ineficaz para regenerar a humanidade. Não vai-se pela via do raciocínio, desse desenvolvimento intelectual que a gente vai fazer a grande transformação moral. Nós precisamos descobrir outros caminhos, que são os caminhos da educação moral. A casa espírita não é para ser uma escola, nesse sentido péssimo que hoje é a escola. Porque a escola, as crianças vão obrigadas. Se a criança pudesse ir para a escola, quanto % de crianças nós teríamos nas escolas hoje? Se elas pudessem escolher, não ir. Você vai ou você não vai, elas iriam para a escola? Não. A grande maioria não iria. Ela só vai porque é obrigatório por lei. Mas por quê? Porque o método está furado. Porque as escolas que hoje têm repensado seus métodos, as crianças querem ir. Mas hoje nós temos escolas onde as salas são redondas. Nós temos escolas onde os professores não têm mesa. Nós temos escolas onde todas as carteiras são umas diferentes das outras, em agrupamentos que eles fazem, e não existe enfileiramento de sujeitos. Nós temos escola onde não há currículo obrigatório, no sentido de vai aprender isso, e depois aquilo, onde o sujeito escolhe o que ele quer aprender. Então hoje nós temos metodologias muito avançadas. Mas nós do Centro Espírita não temos a menor noção de metodologias avançadas. Se perguntar o que são metodologias ativas, a maioria dos coordenadores de estudo não sabe o que são metodologias ativas. O que são aprendizagens por resolução de problemas, a maioria dos coordenadores de grupo de estudo não sabe disso. O que é aprendizagem por pares, a maioria dos coordenadores de grupo de estudo sabe disso. Se for perguntar quais coordenadores de grupo de estudo leram Paulo Freire, a maioria dos coordenadores não leu Paulo Freire. A maioria. Mas nós estamos trabalhando com educação. Estamos trabalhando com educação de adultos, mas não temos o mínimo de conhecimento sobre educação de adultos. É querer colocar uma pessoa para dar aula para criança de 4 anos de idade, sem ter noção das fases de desenvolvimento intelectual de uma criança de 4 anos de idade. Você pode dar uma aula para uma criança de 4 anos do mesmo jeito que você dá uma aula para uma criança de 12 anos? Quais são as diferenças para 4 e para 12? Tem a ver com o desenvolvimento intelectual, emocional e moral. Aí nós temos Piaget, temos Vygotsky, Vallon, vários autores que vão explicar. Com 4 anos nós trabalhamos desse jeito. Com 12 anos nós trabalhamos de outro jeito. E com o adulto nós trabalhamos de outro jeito. Mas a gente não sabe como trabalhar com adulto. E como que nós fazemos os nossos grupos de estudo? Do mesmo jeito que nós fomos educados nas escolas que Allan Kardec criticava.